Bok sabía que algo aparentemente simples, algo que está aí na sua geladeira neste exato momento, pode ou estar facendo absolutamente nada pelo seu corpo, e pior. Pode estar te dando uma falsa sensa de saúde? Agora pensa comigo, quantas veces Bok já pegou iogurte, leu com lactobacilos vivos, e sentiu que estava facendo a escola certa, aquela sensa de cuidado, de proteo, de estar fortalecendo seu intestino. Mas se eu te dissesse que, dependendo do estado do seu corpo, esses lactobacilos simplesmente o faceme feito nenhum, é isso mesmo, se as suas bactérias boas já morrerão, se o seu microbioma já está desequilibrado, aquelas bactérias do iogurte chegam lá dentro como estrangeiros num território vazio, sem conseguir se instalar, sem conseguir agir, sem fazer absolutamente nada de útil para a sua saúde. Aquele alimento que Bok compraba achando que era un aliado pode estar sendo completamente inútil. E o pior, o Bok acha que está cuidando do intestino. Ele pode estar silenciosamente te sabotando. Pensa bem. Quantas pessoas Bok conhece que toman probiótico todo dia, comem iogurte religiosamente, seguen dieta, e mesmo assim continuam com problemas digestivos, com cansa constante, como inflama es que o pasam? Isso acontece porque a maioria das abordagens populares sobre saúde intestinal está olhando apenas para a superfície do problema. E a ciência mais avançada de 2026 está mostrando que essa superfície é só a ponta de iceberg imenso. Mas calma, porque o que Bok vai descobrir hoje vai muito além disso. Estamos falando de pesquisas fresquinas, publicadas nos laboratórios mais avançados do mundo, que mostram que as bactérias que vivem dentro de Bok têm um poder muito maior do que QALQER imaginava. Um poder que vai desde controlar a sua inflama a sua fome e o seu humor, até, e prepare-se para isso, destruir tumores por dentro. Isso é neoefico-científica. Isso é o agora da medicina mais promissora do planeta. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudo isso com detalhes, e ainda vou te guiar por um teste simples que Bok pode fazer aqui, agora, para entender como está o estado do seu intestino hoje. Vamos juntos nessa jornada. Vamos comear pelo comeo. Dentro do seu intestino existe um universo. No exagero. É literalmente um ecossistema completo, com trilhões de microorganismos, bactérias, vírus, fungos e outros seres microscópicos, que vivem em equilíbrio e que influenciam praticamente tudo que acontece no seu corpo. Esse conjunto tem um nome, microbioma intestinal. Ele é o único QANTO a sua impresso digital. Não existe ninguém no mundo com um microbioma igual ao seu. Para ter uma ideia da dimensão disso, o número de células bacterianas no seu intestino é praticamente igual ao número de células humanas em todo o seu corpo. Ou seja, Bok, em termos numéricos, metade bacteria. E essas bactérias o estola de gra. Elas trabalham, elas producem vitaminas que Bok não conseguiria sintetizar sozinho, como a vitamina K e várias do complexo barrio. Elas fermentam fibras alimentares e producem compostos chamados ácidos graxos de cadeia curta, que é literalmente o combustível das células que revestemos seu intestino. Elas treinamos seu sistema imunológico desde o seu nascimento, ensinando-o a distinguir o que é perigoso do que é inofensivo. E elas se comunicam com o seu cérebro de maneiras que a ciência ainda está desvendando. Por muito tempo, a medicina tratou essas bactérias como coadjuvantes, como algo secundário. Mas os estudos mais recentes estão derrubando esse aviso de forma contundente. Hoje sabemos que o seu microbioma conversa diretamente com o seu cérebro, a través do que os cientistas chamam de eixo intestino-cérebro, uma rodovia de comunica bidirecional que usa nervos, hormônios e substâncias químicas para trocar informações em tempo real. Ele regula a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar,
sendo responsável pela prodo ou de até 90% de toda a serotonina do seu corpo. NO no cérebro, no intestino. Ele influencia o seu sistema inmunológico, sendo responsável por até 70% da resposta imune do seu organismo. Ele controla processos inflamatorios. Ele pode ser o principal culpado por problemas que Boc tenta resolver há anos sem sucesso. Aquela sensação de incha o constante, aquela fadiga que NO pasan en depois de dormir bem, aquela dificuldade de perder peso mesmo facendo dieta, aquela ansiedade que aparece do nada, aquelas dores de cabeça frequentes, sem causa aparente. Tudo isso pode ter uma origem que ninguém ainda investigou de verdade, o desequilíbrio bacteriano no seu intestino. E temo um nome técnico para isso, chama-se disbiose. E ela é muito mais comum do que Boc imagina, especialmente no mundo moderno, com tudo que comemos, como estresse que carregamos, e como uso frequente de antibióticos que, ao matar as bactérias ruins, destroem também as boas. Agora vamos falar sobre aquela inflama o que Boc tenta combater de todo jeito, com anti-inflamatórios, com dieta, com suplementos, mas ela sempre volta. Sabe por quê? Porque Boc pode estar tratando o sintoma e ignorando completamente a causa. QANDO o seu microbioma está desequilibrado. QANDO as bactérias ruins dominam o território e as boas diminuem. O intestino come a ficar permeável. Os cientistas chamam isso de leaky gut, ou intestino permeável. Imagine que a parede do seu intestino é como uma peneira. Numa situação saudável, os orifícios dessa peneira são minúsculos, deixando passar apenas nutrientes digeridos. Mas QANDO o microbioma está desequilibrado. As células que formam essa parede comem a se separar, e os orifícios aumentam. Partículas de alimentos digeridos, toxinas bacterianas e outros fragmentos que deveriam ficar confinados no intestino comem a vazar para a corrente sanguínea. O sistema inmunológico, ao detectar esses invasores, entra em alerta máximo. Ele come a producir moléculas inflamatórias de forma contínua, tentando neutralizar o que NO deveria estar ali. O resultado é uma inflama oceanica de baixo grau que percorre o seu corpo inteiro, silenciosa, persistente e devastadora a longo prazo. Essa inflama silenciosa está fortemente associada a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, depressão, doenças autoimunes como artrite reumatoide e lupus, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, e até ao desenvolvimento de certos tipos de câncer. A ciência de 2026 está confirmando essas conexões com dados cada vez mais sólidos. NO é teoria, e evidência clínica acumulada ao longo de décadas, agora ganando uma clareza sem precedentes. Então o que reequilibra esse ecossistema? É aqui que o azedo entra em cena de verdade. QANDO falamos em azedo no contexto do microbioma. Estamos falando de um grupo específico de bactérias que producem ácido lático e outros compostos ácidos como mecanismo de sobrevivência e defesa. Os probióticos reais, as bactérias que, QANDO presentes en QANTIDADE variedades suficientes, literalmente acidificamos o ambiente intestinal de uma forma que é hostil para os patógenos, para as bactérias ruins, e extremamente favorável para a sua saúde. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas NO sabe e NO basta consumir QALQER probiótico. A cepa importa. Existem centenas de cepas diferentes de lactobacilos e bifidobacterias, e cada uma age de forma diferente no organismo. A Lactobacillus rhamnosus, por exemplo, tem evidências sólidas no combate à ansiedade e diarreia associada ao uso de antibióticos. A Bifidobacterium longum tem mostrado resultados promissores na redo o do cortisol, o hormônio do estresse. A Lactobacillus acidopilus é especialmente importante para o equilíbrio da microbiota vaginal em mulheres.
Tomar un probiótico QALQER e como tomar uma vitamina QALQER sem saber QAL deficiência Boctem. Além da cepa, a QANTIDAD importa, medida EMUFC, unidades formadoras de colonias, e, acima de tudo, o ambiente importa. Se o seu intestino já está o comprometido que N oferece com 10 para essas bactérias se instalarem, o probiótico mais caro e mais específico do mundo vai passar pelo seu sistema digestivo, como um turista que entra e sai sem deixar rastros. Antes do probiótico, Bok precisa do prebiótico, o alimento das bactérias boas. Fibras específicas, presentes em alimentos como alho, cebola, banana verde, aveia e aspargo, esse o fertilizante desse jardim bacteriano. Semelas, mesmo as melhores bactérias N o sobrevivem. É por isso que antes de QALQER suplementa o. Antes de QALQER muda na de dieta. Bok precisa entender o estado atual do seu intestino. Eu prometi um teste que Bok pode fazer agora. Esse teste caseiro N o substitui um exame médico, mas ele é uma ferramenta de autoconhecimento que a própria ciência valida como indicativa do estado do seu microbioma. Preste atenção nas seguintes perguntas, e responda mentalmente com sim ou no. Bok sente hincha o abdominal com frequência, especialmente após as refeições. Bok tem evacuações irregulares, seja muito frequente ou muito espaçadas. As suas fezes mudam muito de consistência sem ras ou aparente. Bok sente fadiga mesmo após uma boa noite de sono. Bok tem dificuldade de concentrar o. Aquela sensa o de névoa mental. De N o conseguir focar. Bok sofre com ansiedade ou mudanças de humor sem causa aparente. Bok tem histórico de uso frequente de antibióticos nos últimos 5 anos. Bok consome pouca fibra e muitos alimentos ultraprocessados no dia a dia. Bok sente fome logo após comer. Mesmo tendo feito uma refeição completa, Bok tem pele com tendência a inflamar-se. Acne ou eczema? Se Bok respondeu sim para TRS ou mais dessas perguntas, o seu intestino está mandando sinais. Sinais que merecem atenção urgente. A boa notícia é que o microbioma é um dos sistemas mais plásticos do seu corpo. Diferente de outros órgãos, ele responde a mudanças de forma relativamente rápida. Estudos mostram que alterações significativas na composição bacteriana do intestino podem acontecer em apenas 48 a 72 horas após mudanças na dieta. Isso significa que Bok tem poder real sobre esse ecossistema. O passo 1 é reconhecer que ele precisa de atenção. Agora, o que Bok está prestes a ouvir é o capítulo mais surpreendente dessa história. O capítulo que está acontecendo agora, em laboratórios de Harvard, do MIT, de institutos de pesquisa na Europa e na Ásia. O capítulo que vai fazer Bok olhar para as bactérias de um jeito completamente diferente. Os cientistas estão usando bactérias geneticamente modificadas para atacar tumores por dentro. A ideia é aparentemente simples, mas tecnicamente revolucionária. Tumores sólidos, especialmente os mais agressivos como o glioblastoma, o câncer de pâncreas e certos tipos de câncer coloretal, criam ao redor de si um microambiente extremamente hostil para o sistema imunológico convencional. Esse microambiente suprime as células imunes, impede a o de medicamentos e cria uma espécie de escudo protetor ao redor do tumor. Por décadas, esse escudo foi um dos maiores obstáculos da oncologia. Mas as bactérias conseguem atravessá-lo. Estudos publicados em 2024 e 2025 mostrarão que certos tipos de bactérias, atraídas pelo ambiente anaeróbico, pobre em oxígeno, que os tumores criam, conseguem se infiltrar nesse microambiente e chegar ao núcleo do tumor. Algo que muitos medicamentos convencionais simplesmente não alcançam. E os cientistas perceberão que isso poderia ser explorado de forma terapêutica. Usando engenharia genética,
pesquisadores esto modificando bacterias como a Escherichia coli e especies da Salmonella para que sejam completamente inofensivas a organismos saudável, mas letais dentro do tumor. Esas bacterias SO programadas para carregar cargas terapêuticas podem liberar substancias que ativam o sistema inmunológico local, estimulando as células T a reconocer e destruir as células cancerígenas. Podem liberar enzimas que convertem prodrogas inativas em agentes quimioterápicos diretamente no tumor, concentrando o efeito onde ele é necessário e reduzindo drasticamente os efeitos colaterais. Podem até produzir proteínas que sinalizam para o sistema imunológico do próprio paciente que aquele território precisa ser eliminado, transformando um tumor invisível para o sistema imune em um alvo claramente marcado. Em 2025, estudo publicado numa das mais respeitadas revistas científicas do mundo mostrou que camundongos com tumores agressivos tratados com essa abordagem tiveram redução significativa do tamanho tumoral e, em alguns casos, remissão completa. Os primeiros ensaios clínicos em humanos já estão em andamento. Os resultados preliminares são cautelosos, como toda boa ciência deve ser, mas são promissores. E o mais fascinante de tudo é que essa abordagem abre uma porta que a medicina convencional nunca conseguiu abrir: tratar o tumor de dentro para fora, usando organismos vivos como agentes terapêuticos inteligentes. Isso o elimina a quimioterapia ou a radioterapia do mapa. A medicina raramente funciona com substitutos totais, mas abre uma nova dimensão de possibilidades combinadas que pode mudar radicalmente o prognóstico de seres que hoje são considerados praticamente intratáveis. E isso nos traz de volta ao ponto central de tudo que Boca aprende hoje: o poder do que já vive dentro de Boca é absurdo e ainda está sendo descoberto. As bacterias que habitam seu corpo são apenas passageiros. Elas são parceiras, colaboradoras e, nas os certas da ciência, armas de preciso contra as doenças mais graves da nossa época. Cuidar do seu microbioma é uma tendência de bem-estar passageira. É uma estratégia de saúde com fundamento científico sólido e crescente. Comea com escolas diárias que parecem pequenas, mas têm impacto enorme, mais fibras de diferentes tipos, menos alimentos ultraprocessados, menos antibióticos desnecessários, mais alimentos fermentados de qualidade como kefir, kombucha, chucrute e kimchi, mais diversidade alimentar, porque um intestino diverso em fibras produz microbioma diverso em bactérias, e a diversidade bacteriana é o maior indicador de saúde intestinal que a ciência conhece hoje. E evolui para um entendimento profundo de que o seu intestino é apenas um tubo digestivo. Ele é um órgão inteligente, comunicativo, imunológico e agora, como a ciência está provando, potencialmente oncológico no melhor sentido da palavra. Boc tem agora um aviso que a maioria das pessoas ainda não tem. Um aviso construída sobre ciência real, sobre descobertas que estão acontecendo agora, e que o moldar a medicina das próximas décadas. Use isso. Compartilhe com quem Boc ama, como aquela pessoa da família que está lutando contra uma doença inflamatória, como amigo que o entende porque o consegue perder peso, como a ME que sofre de ansiedade há anos, sem resposta clara. E deixa aqui nos comentários, qual dos pontos de hoje mais te surpreendeu? Boc já sentia que seu intestino podia estar te afetando de formas que Boc não entendia? Boc sabia que as bacterias podiam chegar a esse nível de poder terapêutico? Me conta, porque essa conversa está socomeando, e cada semana temos mais ciência nova para explorar juntos.